E aí pessoal, tudo bom com vocês? Nós iremos trabalhar algumas abordagens a respeito de uma nova parte de circunferência trigonométrica, que é a parte de arcos côngruos. O que vem a ser um arco côngruo? Então, baseado nisso, vamos trabalhar algumas abordagens em cima desse contexto de arcos côngruos, que mais adiante vai ser de fundamental importância para entendermos melhor como se calcular determinados senos, cossenos, tangente e assim por diante, ok? Então isso daqui é um conteúdozinho que ele é ponto de ligação para determinados outros, tá certo? Então é interessantíssimo entendermos algumas abordagens de como funciona os arcos côngruos, beleza? Então vamos trabalhar um pouco em cima da circunferência trigonométrica e vamos entender a respeito dos arcos côngruos. Então vamos lá. De início, você imagina a seguinte situação: uma circunferência trigonométrica é 360 graus, uma volta completa. De modo que, se um arco, por exemplo, aqui 0 graus, 90, 180, 260, aliás, 270, 360. Então, se um arco aqui estiver aqui, ele está entre 0 e 90 graus. Tá certo? Se um arco estiver aqui. Então, uma coisa que nós temos que entender é o seguinte, que se um arco estiver na primeira volta, uma volta dessa circunferência, imagina a seguinte situação: uma circunferência é 360 graus. Então, nesse caso, qualquer arco que tiver, por exemplo, for menor ou igual a 360, ele vai estar nessa volta dessa circunferência. Você imagina que a circunferência trigonométrica começa daqui, né? Começa de 0 graus, ok? Então começa de 0 graus. Aí, ó, dou aqui, vou até aqui 90, 180, 260, perdão, 270, né? 360. Então, qualquer ângulo que esteja, nesse caso, for menor do que 360 graus, vai estar nessa volta. Beleza? Agora você imagina a seguinte situação. Olha só, vejam bem. Eu vou aqui, né? Vou andando, tá. Chego aqui. Né? Chego mais ou menos aqui. Quando eu chegar aqui, eu cheguei aqui na volta do ângulo de 45 graus. Beleza? Agora se imagina a seguinte situação, né? Aí o que é que acontece? Eu faço o seguinte, ó, eu cheguei em 45 graus. Beleza? Então nesse caso, eu parto de 45 graus e faço o seguinte, ó, parto daqui de 45, eu já andei 45 graus, beleza? Aí eu parto aqui, ó, e dou uma volta, mais uma volta. Então vejam bem o que é que vai acontecer aqui, olha só. Parti de 45 graus. Aí eu cheguei e dei uma volta de 360 graus. Ou seja, mais 360 graus. Então vejam bem, eu parti de 45 graus, né? Ó, parti de 45 graus e nesse caso, ó, dei uma volta. 45 mais 360 dá 405 graus. Olha só, parti de 45 graus, dei, parti daqui, ó, aí fui, parti desse ponto aqui, aí você imagina a seguinte situação, ó, parti e nesse caso eu dei uma volta, fiz isso aqui, ó, dei tá. Aí eu fui lá, ó, fiz esse percurso e cheguei novamente. Então nesse caso, além dos 45 graus, né, eu dei uma volta, andei 360 graus e parei no mesmo local. Quer dizer o que é com isso? Tanto o ângulo de 45 graus como o ângulo de 405 graus estão no mesmo lugar. Ok? Então veja bem que nesse caso o nosso ângulo pode ser maior do que 360 graus. O nosso arco pode ser maior do que 360 graus. Ok? Então você imagina a seguinte situação. Deu uma volta, né? Mas se nesse caso, além desses 405, né? Então nesse caso, olha só, vejam bem. Parti de 45 graus, né? Dei uma volta, ou seja, andei mais 360 graus. Agora vamos supor que eu ande ainda mais outra volta.
Então, nesse caso, eu parti dali, né? Aí eu vou lá, novamente, mesmo canto, ó, aí eu dei mais uma volta, aí parei no mesmo lugar. Ou seja, eu andei mais 360 graus. Quando eu somar isso tudo, eu vou obter 765 graus. E vamos supor que eu dei mais uma outra volta. Beleza, Aí eu dei mais uma volta, né? E parei no mesmo lugar. Ou seja, nesse caso, a partir de 45 graus, ó, dei primeira volta, né? Beleza. Segunda volta, ok. E dei terceira volta, ok? Quando eu somar isso tudo, né? Vai dar quem? 1125 graus, né? Agora eu quero que você imagine o seguinte. Então, nesse caso, eu posso ter um ângulo de 405 graus, 405, ó, 765 e 1125. E todos esses ângulos vão estar na mesma posição. Imagino que eu posso ir eu posso ter isso infinitas vezes, né? Ó, uma volta, soma 365, 360. Duas voltas, são duas vezes isso aqui. 3 voltas, 4 voltas, 5 voltas e assim sucessivamente, né? Imagina o seguinte, né? Todos esses ângulos que deram voltas e pararam no mesmo lugar, todos esses ângulos são côngruos ao inicial, que é 45 graus. Resumindo, 405 é côngruo a 45 graus, 765 côngruo a 45 graus, 1125 côngruo a 45 graus. Quando ele for dando voltas e parando no mesmo ponto, todos eles são côngruos. Então, nesse caso, pessoal, vejam bem, arcos côngruos são arcos de mesma posição, pessoal. Ok? Então, repetindo novamente, ó, arcos côngruos são arcos de mesma posição. Veja, perceba que se der uma volta, reparar aqui, ó, deu mais outra volta e sempre parando no mesmo lugar. Então, todos eles são côngruos a 45 graus. Aí eu coloquei esse X aqui, nesse caso, como forma representativa, esse X. Como esse X representa, nesse caso, pessoal, esse X representando, tá? Um arco trigonométrico. Ok? Então, esse X representando um arco trigonométrico, ok? E veja só que todos esses arcos que são côngruos a 45 graus, porque param na mesma posição, ok? Agora é o seguinte, ó. Então, já deu para entender o que são arcos côngruos, são arcos na mesma posição. Se partir de 45 graus, deu uma volta, o valor que for somado, ó, ele é côngruo a 45 graus. Deu outra volta, o valor que for somado a 45 graus, ó, ele é côngruo ao inicial. A mesma coisa, se partisse de 30 graus, somar a 360. Quando 30 mais 360, então 390. 390 é côngruo a 30, porque está na mesma posição. Então seria dessa forma os arcos côngruos, ok? Então nesse caso, ó, esse X, só para explicar novamente, caso não tenha ficado bem claro, é um arco trigonométrico, que são todos os arcos côngruos, né, de 45 graus, ó, o X. Porque esse X representa todos. Ó, nesse caso, ó, uma volta, 2 voltas, 3 voltas, de 45 graus. Eu posso ter o quê? Infinitas voltas. E todas essas infinitas voltas que for dando é côngruo a 45 graus. Ok? Então funciona dessa forma, arcos côngruos. Vamos lá, e esse 45 graus? Esse 45 graus, ele recebe uma denominação especial, tá? Esse 45 graus que é o arco que iniciou os outros côngruos a ele. Esse inicial, mais adiante vamos ver exemplos disso para vocês entenderem melhor, mas gravem isso, ó. Esse 45 graus, ele é chamado de primeira, né, determinação positiva. Então ele é chamado de primeira determinação positiva, ou ele ainda também é chamado
né? Além desse caso de ser chamado de primeira determinação positiva. Por que primeira determinação? Porque está na primeira volta da circunferência, esse 45 graus. Ele é menor, esse 45 graus não é menor que 360? Se ele é menor do que 300, ele vai estar na primeira volta, tá? Porque se ele for maior do que 360, vai estar já na segunda volta da circunferência. Então, como nesse caso ele é menor do que 45 graus, é chamado de primeira volta, primeira determinação. Por que positivo? Porque ele está fazendo o seu percurso no sentido anti-horário. Se fosse no sentido horário, no caso seria negativo ali, ok? Então, primeira determinação positiva, ok? Então, nesse caso, pessoal, gostaria que vocês entendessem, né, que esses arcos, nesse caso aí, é chamado de primeira determinação positiva, tá certo? Que essa denominação, normalmente nós falamos muito na parte de primeira determinação positiva, tá? Que é o arco de primeira volta, tá certo? Então vamos trabalhar nessa circunstância. Então 45 graus, beleza, primeira determinação positiva, e o x seriam os arcos longos. Vamos lá, beleza. Então entendidos essa parte aí, vamos partir para uma parte interessante. Ó, existem muitas, quando nós estamos trabalhando com arcos côncavos, existe uma parte que é chamada de expressão geral dos arcos côncavos. Vamos lá, eu quero que vocês observem o seguinte. A partir de 45 graus, beleza? Quando nesse caso, ó, der uma volta aqui, ó, der uma volta, esse caso aqui, ó, olha só, vejam bem, colocar aqui uma setazinha, pra você entender, olha só, partir do 45 graus e dei aqui uma volta de quem? De 360 graus, ou seja, uma vezes 360 é evidente que é 360, beleza? Daqui, olha, vejam bem, pessoal, ó, daqui, né, mesma coisa, né? Partir do 45 graus, só que aqui eu dei quantas voltas de 360? Duas, ó, duas voltas de 360, ou seja, duas vezes 360 graus. Aqui, mesma coisa, partir de 45 graus, beleza? Partir de 45 graus e dei, ó, 3 voltas de 45 graus. Então, resumindo, se eu quero um arco côncavo a 45 graus, 45 mais uma vezes 360, ou seja, uma volta. Se eu quero mais outro, 45 mais duas vezes 360. Se eu quero ainda mais outro, 45 mais 3 vezes 60. 3 vezes, perdão, aqui, ó, só um errinho aqui, tá bom, perdão. 3 vezes 360 graus. Se eu quero mais um, 45 mais 4 vezes 360, 45 mais 5 vezes 360 e assim por diante. Aí eu vou achar infinitos arcos nesse caso. Então vejam só, e essa expressão, veja bem que quero que vocês analisem essa situação. Vou colocar esse x representando todos os arcos trigonométricos, beleza? Então vejam bem o que foi que aconteceu ali, ó. Em todos os casos, gostaria que vocês observassem que começa de quem? Ó, começa de quem? Começa sim da primeira determinação positiva, ok? Então nós começamos sempre do 45 graus, está na primeira volta da circunferência, ok? Então vamos lá, parte de quem? Do ângulo, tá? Que nesse caso é 45 graus, parte do ângulo, mais... Ó, vocês estão vendo que as voltas aqui, ó, 1, 2, 3. As voltas eu posso dar quantas voltas eu quiser. Essas voltas, elas normalmente, na maioria dos livros vocês podem olhar, que essas voltas é representada por K, ok? K vezes quem? Vezes, nesse caso, ó, K, que é o número de voltas, vezes 360 graus. Lembrem-se que esse K representa o número de voltas. Tipo, se eu quero um arco côncavo a 45, 45 mais K vezes 360. Esse K eu posso substituir por qualquer valor. Tipo, eu quero substituir esse K por 10, significa 10 voltas, ok? Então, 45 mais 10 vezes 360. Eu multiplico 10 vezes 360, dá 3.600 mais 45. Quando eu somar, eu acho um arco côncavo 45. Ok? Então, essa expressão é a expressão geral dos arcos côncavos. Porém, essa expressão também
ela pode ser escrita em radianos. Então, o ângulo, né? Que nesse caso eu vou colocar 45 graus. Se eu transformar em radianos, já vimos como transformar, né? Eu já vou colocar o resultado. Π sobre 4, 45 graus em radiano é π sobre 4, mais K vezes aí. E o que acontece é que 360 graus em radianos é 2π. Então, nesse caso, ficaria K vezes 360 graus em radianos é 2π. Normalmente, essa expressãozinha vem da seguinte forma. Ó. Normalmente, querem fazer o seguinte. Esse K, normalmente, fica aqui. Ó. Se vocês derem uma olhadinha nos livros, o que é que vocês vão ver? Vão ver que, nesse caso, ó, esse K vai apresentar, vai ficar aqui, e o 2 vem para cá. Normalmente fica dessa forma, ó. K vezes 2π. Aí esse K vai para cá, ó, esse K vai para cá, né? Esse 2π vem para cá. Mais π sobre 4 mais 2kπ, não é K vezes 2π não, 2kπ. Esse K fica aqui no meio, entre 2 e o π. Normalmente fica dessa forma. Aí olha só, essa daqui, pessoal, realmente vocês podem escrever dessa forma aqui. Isso que vocês estão, no caso, isso que vocês estão vendo aqui, pessoal, isso é justamente, olha só, isso daqui é justamente a expressão geral dos arcos côncavos. Se você quer um arco côncavo a 45 graus, pega um número qualquer de voltas, 4 voltas, multiplica por 360, são 45. Aí você obtém um arco côncavo a 45 graus. Essa daqui é a expressão geral dos arcos côncavos, onde esse aqui é a primeira determinação positiva, isso aqui é o número de voltas, isso aqui é, nesse caso, o nosso 360, que é uma volta da circunferência. Normalmente, as expressões, quando se coloca, eu gosto muito de colocar essas expressões dessa forma. Aqui você pode colocar em graus ou em radianos. Normalmente é bom se colocar em radianos. Então, normalmente eu coloco o seguinte, ó, alfa. Esse alfa representando o ângulo, mais K vezes, né, 360 graus. Normalmente eu coloco dessa forma, essa expressãozinha. Por que eu coloco dessa forma? Porque esse alfa representa um ângulo, então pode ser ou em graus ou em radianos. O K é o número de volta e 360 graus você pode colocar ou 360 graus ou 2kπ, que é a mesma coisa, também pode ser feito dessa forma. Então, essa daqui é a expressão geral dos arcos côncavos. Para entendermos melhor, né, esse contexto, né, eu vou trabalhar agora, pessoal, alguns exemplos, tá? Eu vou apagar o quadro aqui, tá certo, pessoal? Para trabalharmos alguns exemplos, para fixarmos melhor o conteúdo, né? Então, finalizando aqui essa parte de arcos côncavos, vimos algumas abordagens, né, a respeito da primeira determinação positiva. Vimos também alguns contextos a respeito dos arcos trigonométricos. Vimos aqui a expressão, ok? Então, finalizando aqui, tá, pessoal? Para entendermos melhor.